Atualmente, não é dúvida para ninguém que One Piece é uma das maiores obras de todos os tempos, relacionados não somente a mangá, mas à literatura em geral, devido ao seu longo período aí que está sendo publicado e também a toda a extensão que a obra tomou. Mas eu me lembro de começar a ler One Piece por volta aí de 2015 e começar a de fato entender o motivo por trás de eu ter gostado tanto da obra. E porque para mim ela é uma das, se não a maior obra de mangás de todos os tempos. Por mais que tenhamos obras que até mesmo narrativamente são melhores, como Monster, Vagabond e entre outras que abordam outros temas. Só que quando você olha para o escopo geral de One Piece, percebemos a real importância dela. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria deixar claro aqui que essa é uma opinião um tanto quanto pessoal minha. Se você tem alguma opinião diferente relacionada ao One Piece, pode deixar nos comentários, até mesmo outras obras de mangás que vocês curtem e gostariam que eu estivesse trazendo, no caso, para o canal. Então pode deixar nos comentários que o papo é longo e a gente continua ele por aqui. Mas o que eu gostaria de falar primeiramente sobre One Piece é que desde que eu me entendo por pessoa e por gostar de mundos fantásticos, é o fator de um universo bem construído, até um tanto quanto burocrático. Nós temos exemplos como Senhor dos Anéis, que muita gente hoje em dia acha um livro e uma obra um tanto quanto, não lenta, mas arrastada, de certa maneira, porque tem muita coisa. Você tá lendo e do nada tem um canto élfico ou a cor, a tonalidade de uma planta, de uma árvore nas regiões humanas ali, ou no reino élfico, no lar dos elfos. Now that's enough. Enfim, dá pra entender, mas ao mesmo tempo eu gosto muito da ideia de você ter um universo do qual só ali pelo material que você tá lendo, você de certa maneira entrar nele e explorar por conta própria. Você acompanha a história dos personagens, mas quando você entra nele você descobre uma história antiga sobre os elfos, ou a origem de um determinado objeto, ou algo que aconteceu, por exemplo, em uma floresta muito tempo atrás, e você começa a descobrir o que aconteceu. É uma sensação, um sentimento que eu acho muito bom e que traz realmente essa perspectiva diferente para a obra. E com One Piece, para mim, é exatamente isso que eu sinto, porque para mim One Piece, dentre tudo ali que a gente tem, um dos maiores fatores é um universo que é tão bem construído. Muita coisa no início da obra não era para ser o que é hoje, mas até mesmo isso torna interessante essa aleatoriedade e essa, de certa maneira, coisas que acontecem simplesmente de forma impulsiva, que acontece só porque, bem, está acontecendo e não tem mais como voltar atrás. One Piece tem toda uma estrutura e um mundo muito vivo, desde criaturas antigas até mesmo os seres que habitam ela. Por exemplo, os tritões, que são personagens importantes para a trama, só que eles têm toda uma história por trás. E o primeiro tritão que a gente vê é nos primeiros episódios, ali na primeira saga de One Piece. E depois, muito depois, que a gente vai conhecer o reino deles, a história por trás deles e muito mais. Fora isso, nós temos também alguns outros espectros, né? Como por exemplo a marinha, o sistema, como eles funcionam, o sistema de governo também e outras vários exemplos que temos que mostram como é um universo coeso. E quando você entra nele, você sente vontade de explorar ele, sabe? De conhecer a origem dos Terubitos, ou de conhecer os Shichibukais, ou até mesmo de entender mais sobre espécies antigas que viveram naquele mundo. Então One Piece é um mundo, para mim, tão bem construído quanto outras obras como Game of Thrones ou Senhor dos Anéis, que tem esse autor
que de certa maneira quer criar uma outra realidade para si só, onde ele possa contar as suas histórias. Em um mundo que tem tantas pessoas, seria facilmente fácil esquecer algumas delas. Em Senhor dos Anéis, Game of Thrones, volta e meia a gente tem algum personagem que acaba meio que sendo deixado de lado. Só que em One Piece, né, e eu também falo isso sobre outros mangás, como Naruto, por exemplo, mas em One Piece, para mim, é meio diferente. Por mais que isso acabe ocorrendo em alguns momentos, grande parte dos personagens de One Piece importam. E não importam no escopo geral da grande jornada do protagonista. Não, cada um tem sua própria vida, cada um tem sua própria história para contar. E um bom exemplo disso é a forma como o Oda decide contar isso. Porque sempre quando entramos em uma nova saga, temos uma nova, de certa maneira, coleção de capas, onde nas capas será contado o que está acontecendo com determinados personagens. Um grande exemplo é o Bartolomeu, que ele entra pro bando, não pro bando, mas para a frota dos Chapéus de Palha, e aí ele começa a comandar eles ali, e ele é um grande fã do Luffy. E pelas capas nós descobrimos o que ele está fazendo, a sua vida, explorando e espalhando a mensagem do Luffy de certa maneira. Nós acabamos conhecendo mais desses personagens dessa maneira, ou até mesmo colocando eles ali em outra perspectiva, 50, 100 capítulos depois. Então, todo personagem de One Piece é introduzido. E quando ele é introduzido, ele faz parte daquele mundo. E quando ele faz parte daquele mundo, eu sinto que, de fato, ele está ali não só como uma ferramenta narrativa, mas como um ser que vive ali, sabe? Que ele não surgiu do nada como história dramática, não. Nós sabemos a história dele e não é uma história extremamente feita em prol da narrativa. Não, muitas vezes é um personagem que perdeu alguém, ou um personagem que viveu bem durante um bom tempo e decidiu explorar o mar. São tantas variações que me fazem ter esse sentimento de que todos realmente importam em One Piece. E eu sei que tem casos que o personagem acaba sendo esquecido e tudo mais, só que para mim a grande maioria eu sinto uma grande relevância dentro da obra. Por mais que, sei lá, a gente esteja enfrentando dragões e yonkous, que são os maiores piratas do universo de One Piece, né? Mas mesmo assim, tem naquele cantinho um personagem que tá ali só cuidando do seu quintal e vivendo a sua vida. You mean Ireland? Yeah, it's mine. Você já deve ter, sem dúvida, visto uma piada, um meme, alguma coisa de One Piece e pensado que é um mangá, uma obra de comédia. E, de fato, ao mesmo tempo que não. One Piece tem algo que eu acho muito bom, que eu sempre pego em perspectiva o Superman quando eu falo isso. Porque o Superman, muitas vezes, quem leva ele para o cinema tenta imbuir nele, colocar nele toda uma metáfora a um Deus, a Jesus Cristo, uma metáfora bíblica, ou uma metáfora que envolve algo a mais, algo mais tenso, aquela ideia dele ser o vilão ou o herói. E ok, eu entendo que esse é um ponto de vista, mas para mim, o Superman, por mais que ele tenha tudo isso envolvido, ele também é bobo, de certa forma. E não quer dizer que bobo seja ruim, porque ele é um cara que usa uma cueca por cima da calça, uma capa vermelha, usa um disfarce que não disfarça nada, mas mesmo assim, quando eu leio alguma obra dele ou algo bem feito dele, de certa maneira, eu sinto aquela mensagem e eu sinto aquele peso. Eu me emociono, eu sinto raiva, independente de ser a coisa mais boba ao mesmo tempo, de ser algo idiota, sabe? Mas ao mesmo tempo tem esse lado onde você se importa, onde você vê o que está por trás daquele cara que usa um colã com uma cueca por cima da calça. E One Piece, pra mim, isso é um bom exemplo. E o que eu vou citar aqui de referência para isso em One Piece é que nos capítulos recentes, de certa maneira, recente eu digo há alguns meses atrás que isso ocorreu, o Roger, que era um antigo rei dos piratas, que morre no primeiro episódio e ele fala que deixou o seu tesouro para trás, que é o One Piece. E aí o One Piece, o anime realmente começa.
uns meses atrás, a gente vê no mangá eles chegando na ilha onde está o One Piece. E muito sobre como é retratado esse tesouro na obra é meio dúbio. A gente não sabe ao certo o que realmente é. E muita gente acaba, às vezes, levando muito a sério, falando que é uma grande arma, ou é um grande tesouro, ou na verdade é o poder da amizade. E não vai ser isso, assim espero. Então, tem sempre esse lado. Só que aí, quando eles começam a descrever o momento em que o Roger, né, o rei dos piratas, chega lá, vai começando a mudar algumas coisas. Porque você sente que parece que não... tem alguma coisa errada aí nisso. E aí eles não revelam. Só que o que eles revelam? Eles revelam que quando o bando do pirata, do Roger, e ele chegou lá, eles começaram a rir. E começaram a rir e choraram de rir. De um nível que era indescritível. E perante o maior tesouro da humanidade, o ponto final onde todos querem alcançar para ter fama, dinheiro, o que quer que seja, eles riram. E é estranho, porque para mim esse é um dos melhores momentos de One Piece, porque mostra como algo pode ser tão bobo e tão emocionante. Porque nós estamos vivendo essa jornada em busca desse tesouro, nossa jornada em busca de tantas coisas que estão acontecendo, e aí a gente vê, no final das contas, que por mais sério que possa ser, por mais tenso que possa ser, ainda temos tempo também para dar uma risada, sabe? E é incrível como o One Piece consegue fazer isso. Porque ao mesmo tempo que estamos rindo com o Luffy e outros personagens, estamos debatendo sobre racismo, segregação, um governo autoritário e entre outros temas que são muito sérios e devem, é claro, ser debatidos. Então, para mim, One Piece tem esse grande destaque que faz dela ser uma obra tão diferenciada assim. Chegamos ao final do arco de Wano, que é o arco atual do mangá, e agora estaremos meio que no arco final, que vai durar por volta de uns 5, 6 anos, porque tem bastante coisa para contar, mas está chegando ao fim. Após 22 anos, estamos chegando ao fim de One Piece. Então, por mais que demore um pouco ainda, já dá para ter um sentimento de que estamos na reta final mesmo. Mas por mais que esteja chegando ao fim, eu já sinto a marca que a obra me deixou, que vai me deixar, independente de qual seja o final. Porque para mim, acho que é isso que é One Piece, sabe? É emoção, sentimentos além disso, e uma dose de felicidade e de boas risadas. Que bem, é o que me faz gostar tanto dessa obra e tanto de um cara que o poder dele é esticar igual uma borracha.